Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. E sempre com as turbinas do coração aquecidas. Eu amo este trabalho, este momento em que estamos juntos. E olha, eu tenho certeza no meu coração que pelas qualidades intrínsecas ao povo brasileiro, ele já merece um mundo melhor. Por isso você, meu irmão, minha irmã, não desanime. Deus não está dormindo. As leis divinas não estão adormecidas. E quando nós entramos no direito pela conquista, ninguém segura. A lei terá que nos responder. E pela resignação e paciência que eu venho assistindo ao longo da minha vida, demonstrada pelo povo brasileiro, podemos esperar sim um futuro melhor, um momento melhor para todos nós. E quem sabe, para toda a humanidade. Porque nós sabemos que nenhum país guarda hegemonia com os demais. Cada qual tem as suas características, tem a sua cultura, tem os seus sentimentos, tem características que vão determinar, não é? O valor autêntico, verdadeiro de cada povo, não é? E é dentro desse aspecto que as leis divinas distribuem os valores. E quando um povo, pela resignação, pela paciência, pela perseverança no bem, atinge um determinado patamar, é evidente que, pela própria lei, terá que ter uma resposta. Nenhuma atitude individual ou coletiva vai ficar sem resposta. Bem-aventurados aqueles que estão semeando nesse mundo novo, que acreditam e que devem continuar acreditando, porque ele está se consolidando, não é? Nós temos que entender que todo esse mal que está aí está a serviço do bem que nós precisamos. Mas como, seu Nelson? Olha, gente, para compreender as leis divinas, basta pouco. É só ler o livro dos Espíritos, não é? E você vai compreender sobre o que nós estamos falando. O livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, gente, hoje nós não podemos deixar a nossa esperança arrefecer ou se apagar. A vida continua. E no bojo do tempo tudo virá, segundo as obras de cada um. E das obras coletivas. É lógico, está patente, estamos sentindo no ar que nós estamos à beira de acontecimentos que deverão colocar o nosso país no rumo de profundas transformações políticas, sociais e até mesmo a parte jurídica sofrerá a influência daqueles que sobreviveram a todo esse suposto mal e que irão impor, pelo poder moral, uma nova realidade jurídica, social e política. Com certeza. É óbvio que alguns chegam a duvidar, em vista ao panorama assistido todos os dias, em todas as áreas da manifestação humana, onde nós vemos situações difíceis de compreender. Instituições que foram criadas para servir ao bem, acabam se tornando instituições paradoxais. Gente, vamos parar para pensar. O que nós precisamos para a paz?
Hã? É lógico que nós precisamos de uma estrutura edificada no poder moral dos indivíduos que, ao longo do tempo, perseveram na busca do autoaprimoramento, para então poder usufruir em determinado momento dos postos estratégicos no planeta Terra. Não vamos esperar que cairão dos céus espíritos, não é? Que irão manipular os acontecimentos, não. Senão eles já teriam feito, não é? Compete a nós, espíritos reencarnados, somos os inquilinos deste planeta, e a sua preservação, o seu status quo social, depende de todos nós, não é? E é lógico que quando o inquilino não corresponde às expectativas, não é, do proprietário, não é verdade? Ele vai receber uma ordem de despejo. E olha, vou dizer uma coisa, já tem muita gente marcada para receber o oficial de justiça, para terem que desocupar o espaço que desfrutaram até hoje. Então, gente, desacreditar dessa realidade que vai ocorrer, está ocorrendo, é o mesmo de desacreditar de Deus, apesar de ver as suas obras. Ninguém pode desacreditar que existe uma inteligência suprema, não é? A gente conhece a causa pelos efeitos. Olha que mundo maravilhoso, olha que natureza, que não se desarmoniza, a não ser quando o homem interfere. Então, se nós nos espelhássemos na obra divina que nos cerca por todos os lados, nós, com certeza, já teríamos ultrapassado esse período em que muitos de nós se projetam numa depressão, numa revolta, passando a odiar tudo e todos, sem medida, se autodestruindo, se desestabilizando no que há de mais importante, que é a própria paz. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, quando esteve na Terra, havia escravidão, não havia? Ele curou os escravos de muitos senhores, não é? Ele não se indispôs com a escravidão, porque ele sabia que naquele período da evolução humana na Terra, a escravidão ainda era um mal necessário. Porque a escola tem que ter os seus departamentos, as suas matérias específicas. E cada qual, na busca de crescer dentro dessa escola maravilhosa, reclama para si uma sala de aula especial, não é? Então, muitos, para vencerem o orgulho, a prepotência, se projetaram numa encarnação submetidos à escravidão. Nós tivemos um exemplo na vida de Emmanuel, em várias encarnações, quando ele, depois de um centurião romano, reencarnou como escravo Nestório. Para quê? Para aprender a humildade e desenvolver a sabedoria. Porque, gente, a sabedoria não está inserida no campo da inteligência, mas sim
no coeficiente emocional do ser humano. E só existe quando sustentada pelo amor. Não existe sabedoria sem humildade e amor. Então, gente, hoje compreender esses mecanismos do universo que provê ao espírito humano tudo o que ele precisa para crescer e alcançar a felicidade permanente, não é? Está aí dando a prova todos os dias dessa realidade. Então, gente, reclamar do quê? Temos sim que reclamar de nós mesmos, quando insistimos no erro, quando continuamos errando. Então, gente, vivemos um momento de lucidez providencial, porque nós temos aí várias colocações em vários segmentos sobre a necessidade do ser humano mudar os seus sentimentos, as suas emoções e o seu comportamento, principalmente. Então, gente, o Espiritismo não te induz a crer. Vou repetir. O Espiritismo não te induz a crer, mas te leva a saber, que é bem diferente do que crer. Eu estou falando para vocês do que eu sei e não do que eu acredito. Se tudo isso que eu exponho a vocês todas as semanas fosse minha crença, eu estaria errando, impondo a vocês algo que eu acredito e nem tenho certeza se existe. Não é? Porque a crença, quando ela não é raciocinada, ela não tem fundamento. Aí você pergunta para o crente, para aquele que acredita em alguma coisa, por que você acredita? É porque a religião diz que é assim. Então você está a perigo. Quando você crê naquilo que você sabe, que você analisou, que você compreendeu pelas raias da razão, do discernimento, você não tem uma crença. Você tem um saber. É diferente. Eu sei que é assim. Por isso que eu luto, para que as pessoas também saibam como é os mecanismos do universo, que é o que nós aprendemos com a doutrina dos espíritos. É só ir lá na livraria, adquirir o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno. Gente, vamos acordar. Você fica ouvindo um aqui, outro ali, falando de espiritismo, e de repente você está com uma colcha de retalhos, composto por vários pensamentos e opiniões diferentes. Não é? Mas quando você vai na fonte, meu Deus do céu, a coisa é bem diferente. Por isso que eu vivo bombardeado de e-mails, não é? Seu Nelson, eu ouvi um espírita falar isso. Ah, seu Nelson, eu vi um médium falar isso. Gente, vai na fonte. Não perde tempo. Vá na fonte e conquiste o saber que te levará a Deus pelos caminhos da inteligência e não pela crença, pura e simplesmente. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Pare de sofrer dor de cabeça, dores nas costas, fibromialgia.
síndrome do túnel do carpo. Agende uma massagem agora mesmo. A massagem psicossomática. E você vai se libertar de todo esse sofrimento. Retornamos, e ainda com as turbinas do coração aquecidas. Gente, para mim é uma grande alegria poder falar das minhas convicções, nascidas de um estudo profundo da doutrina dos espíritos. Eu não aprendi espiritismo em apostilas preparadas por alguém. Eu aprendi espiritismo na fonte, e trabalhando na prática, dirigindo a casa espírita por mais de 40 anos. É óbvio que, diante dos fatos presenciados, vividos ao longo dessa carreira, eu tenho as minhas convicções formadas na experiência, na comprovação de fatos. E vocês querem saber que tem gente que me critica. Diz que eu falo com muita convicção. Isso não seria perigoso, seu Nelson? Sabe por quê? Nós estamos aí cheios de pessoas compartilhando do movimento espírita. Né? Que me faz lembrar até uma colocação do Raul Seixas, quando ele diz: uma opinião formada sobre tudo. Como crítica, né? A pessoa que tem uma opinião formada sobre tudo, para mim, é ainda pior do que ter uma opinião formada sobre tudo, é não ter uma opinião formada sobre nada, apesar dos fatos. Pus até essa frase no Facebook, no dia de hoje. Vocês estão entendendo, gente? É aquela situação de cima do muro. A pessoa fica esperando para ver para que lado vai pender. Então ela não tem uma opinião formada. Nenhuma. Porque ela condena quem tem uma opinião formada e uma convicção formada. Então, gente, hoje, se você não tem uma opinião formada sobre os fatos que você vive, convive, assiste, participa, meu Deus do céu, então você vive hipoteticamente, sentado em cima do muro, à semelhança dos hipócritas. Eu não vou dar minha opinião, e se não for isso? Vocês entenderam? É uma situação confortável que eles buscam, que, na verdade, caracteriza aí um comportamento daqueles que estão se atrofiando no exercício do poder lhe conferido da manifestação junto à sociedade, nas ocasiões oportunas e necessárias, se furtando de se expor, não é? Aqui não, aqui vocês vão ouvir a minha opinião formada sobre o Espiritismo, fruto de um estudo profundo e de uma prática de mais de 40 anos. Não é? Vivenciando várias situações onde eu entendo, não vou dizer tudo sobre tudo,
mas quase tudo, sobre as questões que envolvem a prática da doutrina dos espíritos. Não a prática da doutrina dos espíritas, mas a prática da doutrina dos espíritas. Não é? Então, gente, hoje, quem não compreende que estamos em vias de grandes transformações, de acontecimentos inusitados, porque, como eu sempre falo, chegamos no momento que a água está fervendo no fogo. Parece o caos, mas as impurezas estão sendo destruídas e a água se purificando. Então, gente, estamos vivendo um expurgo. Se você ainda tem lá dentro, no âmago do teu ser, alguma fraqueza, luta agora. Vamos lembrar de algumas palavras de Jesus. Se você está no telhado, naquela hora, não desça para pegar as alfaias. Quer dizer, se desprende das coisas que te escravizam na terra. Não adianta naquela hora você querer voltar para levar alguma coisa junto. Ninguém vai levar nada. 2 estarão na moenda. Um vai, o outro fica. Estamos próximos de vivenciarmos mais uma profecia do Cristo, tal qual as outras todas que até hoje se cumpriram. Jesus fala naquela época sobre assuntos pertinentes ao momento que vivemos, com profunda sabedoria, não é? Aquele que quiser tomar a tua túnica, dá-lhe também a capa. Aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quer dizer, vamos nos desprender, gente. Se desprender não quer dizer que você sai por aí distribuindo os teus bens, não é nada disso, gente. Isso é para aqueles que se apegam na letra. Vocês estão entendendo? Mas quando você compreende o desapego, é que você pode ter tudo. Você só não pode ser possuído por tudo. Mas possuir. Não é? Então, gente, espiritismo é isso. É vida, é crescimento, é consciência dilatada, aberta para a verdadeira perspectiva de um futuro que todos nós desejamos. Para de sofrer, gente, parem de sofrer. Muda. Algo te aborrece, analisa profundamente. Você vai ver que você está sendo infantil por se aborrecer com aquilo. Porque às vezes nem está te atingindo. E você faz toda uma tempestade. Faça o inverso. Né? Transforma a tempestade num copo de água. Essa é a sabedoria espírita. Eu falo isso, gente, porque eu tive momentos na minha vida em que não havia mais futuro para mim. Nada, nem uma porta, nem um vitrô, nada por onde passar ou sair de certas situações que eu vivi. Mas em todas elas, de repente, se abriu mais do que eu esperava. Por isso, gente, perseverar até o fim. Porque muitas vezes nós retardamos aquilo que já está dentro do nosso merecimento. Porque nos fechamos na revolta, no desespero. E perdemos o tempero da vida. Perdemos o sal da vida. Um pouquinho de tempero faz bem para todos nós. Tanto no alimento, como na vida. Tempera a tua vida com sabedoria. Não ponha sal de mais, nem sal de menos.
Saiba lidar com o tempero das atitudes para você se alimentar, tanto quanto o corpo, também o espírito. Isso é sabedoria, gente. A sabedoria incomoda, não é? Quando você começa a vivenciar essa sabedoria, você vai ver que as pessoas, aquelas com que você convive todos os dias e que vão observar a tua transformação, você vai perceber que muitos ficam incomodados. Não que você saia por aí expandindo, né? Propagando o teu crescimento, não. Nas atitudes simples, num sorriso que você distribua, não é? Num abraço fraterno. Eu lembro que uma vez eu ia sempre abastecer num posto de gasolina. E, gente, às vezes eu estava cheio de problema. Naquela época a casa espírita estava difícil, a inflação lá em cima. E eu, como assumia tudo, né? E nós estávamos com mais ou menos mais de 300 famílias para a cesta básica, e estava faltando feijão, arroz, né? E eu, tranquilo. E toda vez que eu ia nesse posto abastecer, como fiz esse dia específico, eu chegava sempre alegre, sorrindo, brincando com o dono do posto, com os frentistas. Esse é meu jeito. E aquele dia eu tinha tudo para estar triste, preocupado, apavorado. Mas não, eu cheguei do mesmo jeito. Sabe o que o dono do posto falou para mim? Só para testar, acho que tudo isso que eu estava fazendo. Falou, você não tem problema, não? A minha alegria irritou ele. Vocês acreditam nisso? Então, gente, vamos enfrentar a vida com alegria. Quem vive a vida com alegria, vive mais e melhor. Não é? Eu estou aí. 7,8. Firme que nem geleia. Né? Porque a geleia balança, mas não quebra. Igual o vime. Então é isso, gente. Viver com alegria, compreender que tudo passa. Às vezes você passa por um tempo que parece longo. Porque é lógico, é como quando perguntaram para Albert Einstein como que ele poderia explicar a lei da relatividade para um leigo, para uma pessoa comum. E ele falou, o namorado, quando beija a namorada que ele ama, meia hora beijando parece um segundo. Mas quando ele põe a mão no fogo, um segundo parece uma hora. Então tudo é relativo, gente. E geralmente, o nosso futuro é relativo ao nosso comportamento, às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Está aí como mudar o futuro. É o que o Espiritismo nos ensina, nada mais do que isso. Muita gente se engana, achando que o Espiritismo veio para nos ajudar a conversar com os mortos. Veio para nos ensinar a conviver com os encarnados que estão aí, na lida, junto com a gente. E não para ficar se intrometendo na vida dos desencarnados. Eles estão por aí, são nossos amigos, nossos parentes. Sofrem como nós, vendo a vida que nós estamos levando. Se alegram quando nós nos alegramos. Essa é a nossa relação com o mundo espiritual. O que queremos? Aprisioná-los como serviçais? Ô, gente, acorda, gente, vamos acordar. Olha,
peço a Deus que ilumine todos aqueles que ainda permanecem nas sombras da própria ignorância. Que se faça luz nessas consciências. E você pode ser aquele que vai acender essa candeia. Não é? Então, um beijão no teu coração e até o próximo programa.